Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, damos início a este evento, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual, Fernando Coruja, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a fim de debater a problemática do suicídio em nosso Estado e a implantação da Lei 17.558, de 25 de julho de 2018, que institui a campanha de valorização da vida, o Dia Estadual de Prevenção ao Suicídio e a Caminhada pela Vida Setembro Amarelo. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Fernando Coruja. Excelentíssimo senhor deputado estadual Ismael dos Santos. Senhora coordenadora da campanha Setembro Amarelo, doutora Vanessa Leal. Senhora presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, doutora Lilian Schwanz Lucas. Excelentíssimo senhor deputado estadual César Valduga. Registramos neste momento a presença das seguintes autoridades: senhor diretor regional norte da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, a Prasc, Mike Sérgio dos Santos. O cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Coruja para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos desta audiência pública. Uma ótima audiência a todos. Bom, cumprimentar aqui o deputado Valduga, deputado Ismael, cumprimentar a doutora Vanessa Leal, que coordena a campanha Setembro Amarelo, e a doutora Lilian Lucas, que é a presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. Instado pela própria associação, nós apresentamos aqui um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade na Casa, instituindo o Setembro Amarelo e o Dia Nacional de Valorização da Vida, com a ideia de implementar em Santa Catarina, ainda mais naquilo que já se faz, trabalhos na direção da valorização da vida. O suicídio é uma situação em que nós temos a possibilidade de evitar a morte, né? É um dos casos em que a ação médica da comunidade é eficaz e é um problema de saúde pública e uma situação de grande sofrimento, evidentemente, para a pessoa e para a família de maneira geral. Nós vamos passar a palavra inicialmente a doutora Vanessa, depois a doutora Lília. Vamos abrir para os deputados e, finalmente, para se alguém da plateia quiser se manifestar. Então, passo de imediato a palavra à doutora Vanessa Leal, que é a coordenadora da campanha Setembro Amarelo. Doutora Vanessa. Acho que deu. Bom dia. Obrigada, deputado. A campanha do Setembro Amarelo está chegando esse ano ao 4º ano, em prol da prevenção do suicídio, da defesa da vida. Essa campanha ela foi iniciada no Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Medicina, e aqui no Estado tem apoio total da Associação Catarinense de Psiquiatria e agora da Assembleia. Esse ano a gente teve um grande e importante passo, que foi a aprovação da lei estadual, de autoria do deputado Fernando Coruja,
Eu falo em nome dos meus colegas, dos meus amigos, dos meus pacientes, das pessoas que sofrem de algum transtorno mental, o quanto a gente é agradecido por esse apoio. Todos os anos são registrados 12 mil suicídios no Brasil. O suicídio acontece em todo o país. No entanto, a região sul ela concentra 23% dos suicídios no Brasil. Santa Catarina é o segundo estado com o maior número de casos de suicídio. É importante, né, a relevância. Em 2016, tivemos quase 3 mil catarinenses que tentaram suicídio. Lembrando que esse ainda é um número apenas dos casos notificados. A gente imagina que esse número seja muito maior. No estado, as taxas de morte por suicídio apresentam variações significativas, sendo a região do Alto Uruguai catarinense a de maior taxa de morte por suicídio e o município de Joinville o maior número absoluto de óbitos por suicídio. Eu gostaria também de ressaltar 2 dados em relação às minorias sociais. A população indígena, a primeira causa de morte é o suicídio, o quanto a gente tem que cuidar dessas minorias. E outro dado que eu trago de importância é que o suicídio ele tem forte relação com violência quando a gente fala de mulher. Mulheres vítimas de violência têm 30 vezes mais risco de cometer suicídio. Por que eu trago esse dado, né? A importância de a gente estar olhando que a prevenção do suicídio vai muito além, começa muito antes. Começa nos cuidados adequados com crianças, começa combatendo a violência na mulher, desde a violência doméstica, violência na infância, tudo isso. Precisamos conhecer essa triste realidade para a gente desenvolver ações para a prevenção. Mais de 95% dos casos de suicídio, das pessoas que cometeram suicídio, sofriam de algum transtorno psiquiátrico. Desse, o principal é a depressão. O mais associado, a doença mais associada ao suicídio é a depressão. Bom, falando um pouquinho de depressão, ela afeta cerca de 5,8% da população brasileira, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o país com a maior prevalência de depressão da América Latina. A depressão é caracterizada por tristeza persistente, a perda do interesse nas atividades, levando à incapacidade de a pessoa continuar a realizar suas atividades diárias, perder o convívio com a sua família, os seus amigos. A depressão pode afetar qualquer pessoa, não distingue. É importante também a gente ter que a depressão não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de alguma fragilidade de caráter, nada disso. É um transtorno tratável. Embora existam tratamentos muito bons para a depressão, menos da metade dos afetados recebem o tratamento hoje. Obstáculos para isso é o acesso aos recursos, e outro obstáculo é o estigma social em relação a isso. É necessário aumentar os serviços prestados às pessoas com transtornos mentais. Com cuidados adequados, com uma assistência psicossocial adequada, com medicação, a maioria das pessoas com transtornos mentais, incluindo aquelas com depressão, podem começar a retomar a sua vida e levar uma vida normal. Eu sempre converso com os meus pacientes que o sofrimento, ele é sofrimento mental, sofrimento psíquico, até certo ponto, ele é do ser humano. Todos passamos por adversidades na vida, onde a gente sente tristeza, onde a gente se sente sozinho. Mas quando a gente se depara com esse sofrimento de forma contínua, quando a gente se depara com esse sofrimento
de uma forma em que a pessoa começa a achar que a única solução é terminar com a sua vida. A gente tem que deixar o julgamento de lado, a gente tem que ouvir, a gente tem que encaminhar essa pessoa para um tratamento adequado, tratamento médico, principalmente. Todos podemos fazer algo se a gente estiver atento e se a gente puder perguntar, se a gente puder enfrentar o suicídio não como um tabu, mas como um sofrimento, uma dor no cérebro. Talvez seria a maior dor cerebral. Obrigada. Cumprimentamos a doutora Vanessa e passamos de imediato a palavra para a doutora Lilian Lucas, que é presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os membros da mesa, em especial o deputado Fernando Coruja, e dizer à plateia que é uma grande alegria estar com vocês aqui hoje falando da campanha Setembro Amarelo. Eu lembro de estarmos conversando há uns 4 anos atrás em grupos de WhatsApp de psiquiatras aqui do Estado e do Brasil, em algum momento muito entristecidos com mais um caso de suicídio que as fotos estavam rolando pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, né? Acaba de acontecer e as pessoas já estavam postando fotos da pessoa morta nessas redes. E a gente, então, começar a se questionar, a partir disso, o que nós podíamos fazer, né? Que essa situação, diante dessa situação de manejo tão inadequado, que enfrenta tanto estigma, tanto tabu. E agora, então, 4 anos depois, vem a felicidade de estarmos aqui nessa casa, com uma lei, né, já aprovada no nosso Estado, que fica, então, na vanguarda do país em relação a isso, é ter uma legislação que formaliza essa campanha, e isso vai dar muito mais visibilidade e mostrar que, realmente, essa é uma questão de responsabilidade de todos, né? O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2014, inicialmente pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, como a doutora Vanessa falou, né? O mês foi escolhido porque, mundialmente, o dia 10 de setembro é conhecido como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A cor da campanha tem uma história que eu acho interessante contar para vocês. Ela veio depois que um jovem americano chamado Mike se suicidou em 1994, dirigindo o carro dele, que era um Mustang amarelo. Os amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio às pessoas que estivessem enfrentando o mesmo tipo de situação na sua vida, né? E essa mensagem se espalhou pelo mundo. A campanha era a campanha da fita amarela, né? E agora aqui a gente tem uma campanha que abarca todo o mês de setembro, né? Uma campanha que cresce rapidamente a todo ano. E o que é muito importante, porque o problema do suicídio é uma questão de saúde pública, né? No país ocorrem mais de 12 mil suicídios por ano. Com certeza pode até ser que seja o dobro disso ou mais, porque até por causa do tabu que cerca essa questão, as pessoas não dizem, às vezes, não tendem a ver, não notificam a morte por suicídio, os próprios médicos não notificam. Muitas questões passam como se fossem acidentes. Ele caiu do prédio, né? Morreu atropelado, quando, na verdade, tem outra questão por trás. Essa situação é ainda mais grave no sul do país, né, como a doutora Vanessa disse, principalmente aqui no nosso estado, é o 2º estado em números no país. No Brasil, essa é a 3ª causa de morte de jovens entre 15 e 30 anos. Então, imaginem, né, que na adolescência ser a 3ª causa de morte, isso é muito grave, né? E o suicídio vem aumentando nessa faixa etária.
quase 100% dos suicídios têm por trás uma doença mental, como a depressão, por exemplo. Em 70% dos casos, essa doença é a depressão. Em outras situações, pode ser a dependência de drogas, ansiedade, um transtorno bipolar, a esquizofrenia. Outra questão bastante importante que a gente está procurando divulgar nesse ano, que é a campanha brasileira do Setembro Amarelo, é a questão que o risco de suicídio é uma emergência médica. É importante conversar, acolher, que a família entenda, sem preconceito, e que esse é o primeiro passo. Mas, depois disso, nós precisamos entender que a gente está diante de uma situação de risco de vida e que essa pessoa precisará ser vista por um médico, se não possível por um psiquiatra, pelo menos pelo médico, que pode ser da atenção básica de saúde. Pensem assim, do mesmo jeito, o que vocês fariam se nós tivéssemos um familiar com um quadro de hemorragia, com suspeita de um infarto? Nós o levaríamos para uma emergência. É exatamente isso que nós precisamos fazer diante de um amigo, de um conhecido, com uma tentativa de suicídio ou que está falando em se matar. Isso tem que ficar muito claro. O que mais que eu gostaria de dizer para vocês? Eu sou psiquiatra da infância e adolescência, né? E na minha área eu vejo ainda algumas questões mais preocupantes. Por exemplo, quando a gente tem um paciente que está em risco, ou tem tentativas, e precisa conversar com a escola, que é o lugar que, às vezes, essa criança e adolescente passa a maior parte de sua vida e talvez o único que ele possa obter apoio nesse momento tão crucial. E a gente se depara com a questão de que os professores não têm nenhum preparo, nenhum conhecimento sobre saúde mental. E eu penso, até para os deputados que já nos ajudaram tanto, né, mas que possam pensar para o futuro, se existiria um meio de cada professor poder ter em sua formação pelo menos uma aula sobre adoecimento mental. Saber o que é depressão, saber o que é um risco de suicídio, porque isso poderia salvar muitas vidas. E os professores precisam muito desse conhecimento, porque eles estão na linha de frente, né? Os jovens são, dentro dessa faixa etária, acontece muito um fenômeno que a gente chama de efeito Werther, que é um fenômeno de contaminação pelo suicídio. O nome efeito Werther vem lá dos anos 1800 na Europa, quando o poeta Goethe escreveu um livro que se chamava Os Sofrimentos do Jovem Werther, que relatava os sofrimentos de um jovem depois de se apaixonar por uma mulher mais velha, casada, e ele acabava se suicidando no final. Depois da publicação desse livro, aconteceu uma onda de suicídios em toda a Europa. Então, desde lá, a gente já sabe dessa fragilidade, principalmente dos jovens, para ser contaminados quando uma pessoa de visibilidade pública, um ator, um cantor se suicida, pode haver uma leva de suicídios depois disso, principalmente se esses suicídios forem noticiados, virarem notícia e forem glamourizados. Então, tem que ter um cuidado muito grande de toda a população em relação a isso. Enfim, né, temos muitas questões para falar, mas eu acho que nós estamos aqui hoje principalmente para agradecer essa iniciativa do deputado Antônio Coruja, que nos alegra muito, e convocar todos a fazer novamente uma campanha bonita de visibilidade para a gente ser referência também, não só no Estado, no país, mas daqui a pouco no mundo em relação à prevenção de suicídio. Obrigada. Passamos a palavra agora ao deputado César Valduca. Saudar nosso querido deputado Coruja, saudar o deputado Ismael, saudar Vanessa, Liliane e também a todos que nos acompanham nessa tarde de hoje, nessa manhã de hoje. Quero parabenizar o deputado Coruja pela iniciativa de um tema que muitas vezes
precisa ser muito mais debatida aqui no Parlamento catarinense. Nós que criamos a Frente Parlamentar pela Reforma Psiquiátrica e Antimanicomial, e que despertou, principalmente diante desses dados aqui colocados pela Vanessa, também como pela Lilian, né? Enfim, até pelo conhecimento que nós temos aqui, é que Santa Catarina está em segundo lugar de suicídio, país, né, do país. Santa Catarina está em segunda colocação, mas também, em termos de feminicídio, é o terceiro maior do país, de feminicídio. Isso nos preocupa bastante, bastante. De mulheres que, enfim, tentam o suicídio e, da mesma forma, os homens, pela falta da busca do tratamento, muitas vezes, mas também pela falta de conhecimento de familiares. E eu quero até, inclusive, aqui saudar o deputado Ismael, que também faz um belo trabalho já de muitos anos no nosso Estado, e que busca parcerias e que buscamos sempre aperfeiçoar cada vez mais pela defesa da vida, mas que precisamos avançar sobre a ótica de buscar essa especialidade, né, com equipes profissionais, até porque a gente percebe que nós temos muitas iniciativas do Estado, mas que falta investimentos. E esse que é o grande gargalo, né? A grande dificuldade que é a falta de investimentos para que se possa trabalhar adequadamente a saúde, né, dessas pessoas que enfrentam o transtorno mental, ou que vem, muitas vezes, originado pela própria dependência química também, né? E de crianças que, enfim, e familiares que, né, muitas vezes não se dá a devida atenção para as nossas crianças, para esse devido tratamento que nós deveríamos ter no nosso Estado. Essa defesa pela vida, enfim, essa prevenção que se deve buscar, e urgentemente cada vez mais, requer que busquemos resolutividades no sentido de, principalmente, trabalhar mais debates, porque a ausência do conhecimento de familiares, das pessoas mesmo, aqui até inclusive sugestão que, inclusive, que a Lilian nos traz aqui, que deveria estar esse debate em sala de aula, vejo que é muito importante, né, para o conhecimento dos próprios jovens e também dos próprios professores, dos orientadores, para que, enfim, se leve ao conhecimento através dos nossos jovens, né, também até os seus familiares, dos direitos, mas também de como buscar esses tratamentos, que hoje é a maior dificuldade, muitas vezes, do anonimato, por mais de muitas iniciativas que fazem todo um trabalho, mas que ainda requer de investimentos, requer de conhecimentos e também de profissionais que, enfim, buscam uma oportunidade de uma forma enfim, de fazer esse trabalho que falta esse apoio por parte, muitas vezes, dos nossos órgãos competentes para que se dê a devida atenção. Quando a gente fala aqui na questão das mulheres, desde a questão do feminicídio, o qual Santa Catarina ocupa o terceiro índice do país e que muito nos preocupa, e esses índices, deputado Coruja, vêm realmente das faixas etárias de menores favorecidas ou de povos indígenas, né? Ou de mulheres de mulheres negras, né? De mulheres negras, de homens negros, né? Que, enfim, se deparam nesses maiores índices. E isso é muito preocupante, quando também os dados aqui que nós temos do Ministério da Saúde, onde que diz que
a maioria das tentativas de suicídios é entre mulheres no Brasil, né? Tentativas de 48.204 e 58% por envenenamento ou intoxicação, né? Então, desses percentuais, 69% são mulheres e 31% são homens. Envenenamento ou intoxicação são os principais meios utilizados na tentativa de suicídio. Aqui os dados aqui do CINAM Brasil, de 2011 a 2016, que apontam 57,6%, né, de envenenamento. Também aqui com objeto perfuro cortante de 6,5%, e enforcamento 5,8%. Como também a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes das principais causas de morte na idade de 15 a 29 anos do sexo feminino no Brasil. Isso dados de 2015. 8% quando se trata da situação de gravidez, parto, 7,4% de acidentes de transporte e 7% em agressões. E 8% a causa, então, portanto, por lesões autoprovocadas voluntariamente. Então, são dados que nós temos aqui do Ministério da Saúde e que realmente nos traz uma preocupação muito grande. Por isso, quero lhe parabenizar, deputado Coruja, de trazer esse debate. O deputado Ismael também tem feito um trabalho fantástico nessa área, mas a gente percebe, deputado Ismael, que é um trabalho, muitas vezes, que é bastante invisível, até muitas vezes, por parte dos órgãos competentes, e que precisa esse reforço, esse apoio, e por isso que o deputado Coruja está de parabéns, inclusive até da própria lei aqui instituída nessa casa, mas também aqui pela iniciativa de que nós possamos avançar ainda muito mais, porque estamos aquém da realidade que nós precisamos. E é claro que a iniciação científica, vejo que também é uma bela parceira que pode ser mais aproveitada para a busca, enfim, de resolutividades através de equipes multiprofissionais também. Eu vejo lá no oeste de Santa Catarina, no qual sou de Chapecó, que as pessoas aqui, até agora tenho conhecimento que o Alto Vale do Rio Uruguai tem o segundo maior índice, né? O segundo maior índice, onde que se aponta aqui que 650 pessoas buscaram o suicídio no estado de Santa Catarina e que 3.000 tentaram o suicídio. Isso é preocupante, esses dados. É muito preocupante. Eu vejo, por exemplo, nós lá do Oeste, que nós não temos iniciativas terapêuticas que são importantes, mas que é aquilo que eu falei, preciso de suporte, né, dos órgãos competentes, como do Ministério da Saúde, como também dos órgãos do governo estadual, mas não dá conta de tanta demanda em função da própria dependência química, em função de tantas outras situações, como pela questão da busca do suicídio, de pessoas que tenham o adoecimento mental, mas que não se busca lá, enquanto jovem, muitas vezes, o tratamento devido que realmente se precisa. Então, quero dizer que é muito importante que busquemos cada vez mais avançar. Eu vejo que é importante debater mais com a sociedade, né, em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Até quero estar aqui, nesse momento, estar propondo que consigamos, deputado Ismael, deputado Coruja, desenvolver, ou seja, através da escola do Legislativo, seminários, ou mesmo assim, audiência pública, como está acontecendo no dia de hoje, para que também, através de uma ação interministerial, né, Ministério da Educação, como também junto com o Ministério da Saúde, através dos nossos hospitais regionais, que também têm responsabilidades, até porque eu sei que alguns respondem por TAC, por termo de ajuste de conduta, porque, enfim, não dão a devida atenção, né, não dão a devida atenção para esses tratamentos, os quais eles também têm competência e também responsabilidades, e o qual não acontece. Não acontece mesmo. São, talvez, em poucos casos que realmente se dê a devida atenção.
Mas nós sabemos que, para tudo isso, também depende de um espaço físico adequado, que nós sabemos que o espaço físico ele não pode ser vertical e sim horizontal. Sabemos que também a captação também é maior para esse tipo de tratamento. Sei que parece-me que chega a 30%, é isso, deputado Ismael? Mas daí nós precisamos, enfim, avançar nesse sentido. E, é claro, também a dificuldade em alguns hospitais públicos de poder entrar e levar essa especialidade. Existe uma resistência, e que nós temos que buscar soluções. Nós precisamos, vejo que essa casa aqui, como está fazendo esse dia de hoje, né, provocando esse debate, mas também buscar resolutividades, buscar soluções. Eu vejo que é uma construção que está em andamento, né? Essa especialidade ela é muito importante. Hoje acontece muito, inclusive, pelo uso do veneno, que está também provocando muitos transtornos mentais. Por causa do uso do veneno em excesso, o Brasil consome 18,2% do veneno produzido no mundo. Cada brasileiro consome 5,2, 5,3 kg de veneno. Isso também está provocando, está adoecendo, né, os nossos agricultores, que também provocam o suicídio, que também tem como a origem o próprio veneno. O próprio veneno. Eu sou testemunha de quantos agricultores que, enfim, buscam o suicídio ou que tentam o suicídio. Isso cada pouco acontece isso, mas também me chama muita atenção os agricultores, deputado Coruja, os agricultores que estão buscando o suicídio. Então, vejo que é um tema bastante amplo, né, muito importante. Quero parabenizar o deputado Coruja por esse momento, né, pela defesa da vida, né, a busca de resolutividades, né, diante dos transtornos que a gente ainda acompanha, até porque tem pessoas que ainda que falam, aquele é louco e tudo mais, não sei o quê, né, mas não vai lá buscar a origem, né, dos transtornos mentais. E me preocupa muito que também está acontecendo com bastante crianças. E mulheres também que enfrentam, desde a violência psicológica, muitas vezes acontece, para concluir, até a violência obstétrica, muitas vezes, que acontece e que precisa, sem dúvida nenhuma, dar uma atenção, né, redobrada nessa situação que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Quero agradecer e parabenizar a exposição da Vanessa, da Lília, né, e vejo que nós temos muito para contribuir nesse parlamento na busca de resolutividade, soluções, né, eu proponho de uma ação interministerial, que seja ela através da Secretaria do Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, para que também esse debate vá para as escolas, Lilian, como tu colocou aqui. É muito importante mesmo, vejo que só assim a gente vai avançar, além de termos esses instrumentos que são as próprias câmaras de vereadores, podem debater mais, trabalhar mais esse tema, mas também as nossas universidades, as comunidades terapêuticas. Ismael também tem feito um trabalho que já vem de muito tempo, mas que a gente percebe que também é um trabalho meio solo, né, e que precisa de socorro, porque essa situação está na UTI, tem que buscar a solução, e vejo que nós temos muito para contribuir nesse parlamento. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade, deputado Coruja, de estar aqui fazendo esse debate. Passamos a palavra ao deputado Ismael. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o deputado Coruja e louvar pela iniciativa, e em especial pela Lei 15.558, de prevenção ao suicídio em Santa Catarina, deputado Valduga, que tem se interessado muito por esse tema, e temos conversado amplamente sobre essas questões. Cumprimentar aqui a Vanessa e a Lilian, parabéns pela disposição em trabalhar um tema tão espinhoso, né? E, às vezes, as redes sociais tão áspero, né? Mas necessário na preservação da vida. Eu estava comentando há pouco aqui com a assessoria e com os convidados, um tanto quanto preocupante ver números, dados estatísticos, a cada 40 segundos, né, alguém decide encerrar a sua própria existência. Isso é extremamente chocante para todos nós. Santa Catarina, que tem 1% do território catarinense, 3% da população brasileira, estando aí em segundo lugar
com o maior número de índice de suicídio, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul. Eu estava sábado, deputado Coruja, em Lontras, pequena cidadezinha do Alto Vale. Nesse ano de 2018, já tivemos 19 suicídios. Lontras, 19 suicídios. E o que nos preocupa mais é na faixa etária de 13 a 25 anos. Né? Então, são desafios como esse que nos levam a valorizar um trabalho como esse de prevenção ao suicídio nas escolas, nos meios de comunicação, e essa casa aqui não é como referência. Dizer também, deputado Coruja, eu e o deputado Valduga estamos tentando estar aqui em 2019, mas queremos lamentar aqui a sua ausência em 2019, porque Vossa Excelência tem tomado esses temas de uma maneira muito pontual e com absoluta capacidade, sabedoria, sapiência, mas espero que continue contribuindo aí conosco e com os seus livros. Por falar em livro, estou, inclusive, pensando, trabalhando já tenho um rascunho, espero em 2019, passadas as eleições, é tempo de me dedicar, trabalhar um livro exatamente sobre suicídio. Já tenho o tema, Deserto Noturno. Vou falar aí alguma coisa sobre esse desafio, principalmente para tentar conversar com os nossos adolescentes, os nossos jovens, essa questão do suicídio. Alguém diz, mas, deputado Ismael, a sua área é outra. É verdade, a gente trabalha numa rede de 80 comunidades terapêuticas, enfim, questão da drogadição, mas está tudo muito vinculado. E eu falo também de experiência própria. Há 25 anos, minha esposa engravidou, e quando nasceu meu primeiro filho, Israel, ela teve uma depressão pós-parto. E foi coisa de 3 meses. E a gente muito novato ainda, não tinha experiência para tratar com o assunto, e a vida nos ensinou um pouquinho sobre os desafios da depressão, fomos estudar e pesquisar, etc. e tal. Por tudo isso, presidente Coruja, nós queremos colocar a nossa comissão, como presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, à disposição para juntos construirmos caminhos, construirmos soluções e, principalmente, avançarmos na questão da prevenção em defesa, sobretudo, da nossa criança e do nosso adolescente. Muito obrigado. Nós temos o deputado Ismael. Vou fazer algumas considerações rápidas e depois vou passar a palavra para a doutora Vanessa e a doutora Lília para suas considerações, mas antes vejo se alguém da plateia deseja se manifestar. Se puder, porque como está sendo transmitido ao vivo, deve se identificar também. Meu nome é Arisângela, eu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Eu não sei se estou equivocada, mas quando acontece alguma questão de violência infantil, por exemplo, quando há uma situação de vai ao hospital, uma emergência, há algum contato com o conselho tutelar, com os pais. Me parece que há uma rede assim já de atenção. Eu gostaria de saber se no estado de Santa Catarina existe alguma rede ou algo parecido em relação a pessoas que tentam suicídio, que por acaso dê entrada no hospital, que seja notificado. Existe algum encaminhamento nesse sentido aqui no estado? Posso? A gente... Desculpe, obrigada. Quando a questão é especificamente violência infantil, né, maus tratos físicos, abuso sexual, a orientação é que as pessoas que atendem essa criança no hospital façam compulsoriamente uma notificação para o conselho tutelar, né, e que se tome providências, às vezes até a criança permanecer internada enquanto se investiga a situação. Mas, de fato, na prática, o que a gente tem é uma grande desassistência. Se chegar hoje uma criança com uma tentativa de suicídio, se a gente tiver hoje uma criança com tentativa de suicídio que precise de uma hospitalização, porque, às vezes, os sintomas são muito graves, porque as tentativas são graves, falta estrutura familiar para poder lidar com aquela questão em casa, nós não temos nenhum leito em Florianópolis.
para essas crianças. No Estado, eu acho que agora são 10 ou 14 leitos, todos em Joinville, e nada mais em todo o nosso Estado. Então, a gente tem uma grande desassistência, né? E a gente, profissional dessa área, passa muita angústia quando tem uma criança com risco, e a gente teve casos de suicídio em crianças de 10 anos, mais de um já esse ano, aqui na cidade, né? E que não tem para onde encaminhar, né? Então, essa é uma questão que toda a população precisa pensar em como vai lidar com isso. Falta rede de apoio, construir rede de apoio, né, para essas crianças. E que esteja já muito claro na cabeça. Chegou essa criança com esse risco, o que eu tenho que fazer? É isso, ou isso, ou isso, né? Como tem um pouquinho mais claro em relação ao abuso. Os médicos já sabem, por exemplo, que se atenderem uma criança com suspeita de abuso, de maus tratos, de abuso sexual, essa criança precisa ser examinada, chamado, fazer um depoimento, tudo isso, né? Na questão de suicídio, às vezes é a mesma criança que foi abusada, que pessoas abusadas têm, ao longo da vida, um risco imenso de transtornos mentais e de suicídio muito maior, e essa criança está lá, né, exposta a tudo isso. A outra questão de desassistência é em relação aos jovens com dependência química, né, que às vezes são jovens com outro adoecimento mental, que também vão ter uma depressão. Quando junta depressão, por exemplo, e uso de álcool, a gente tem um pico de índice de suicídio, essas duas coisas juntas, né. Em cada pessoa, acho que 4 em cada 10 pessoas, não, em cada 4 pessoas que se mataram, 3 usaram álcool. É algo muito alto, assim, se não me engano, é essa a estatística, né? E a gente também não tem, né, lugares adequados, muita carência ainda de onde encaminhar crianças com dependência química, adolescentes com dependência química, né, que não tratados. Justamente nessa faixa etária de jovens, a gente tem jovens que estão se matando, ficando dependentes químicos, e que daqui a pouco, não tratados, viram moradores de rua da nossa cidade, né? Então, esse é o quadro claro da desassistência em saúde mental. E a gente tem muito para fazer, e a responsabilidade de cada um. A gente não pode esperar, né, só que os deputados façam alguma coisa. Cada um de nós pode fazer alguma coisa nesse sentido. Palavra, doutora Vanessa. Complementando um pouco o que a doutora Lilian trouxe, alguém que cometeu suicídio, ele tem uma chance muito grande de tentar de novo no próximo ano, e principalmente no primeiro mês. Então, toda pessoa que foi a uma emergência por uma tentativa de suicídio merece receber o quanto antes um tratamento adequado. E daí inclui tanto um tratamento de psicoterapia com psicólogos e um tratamento psiquiátrico com psiquiatras de preferência ou um médico. Um dos objetivos do Ministério da Saúde é que a gente tenha um prazo de 72 horas para essas pessoas terem uma assistência médica. Mas até isso acontecer, a gente vai precisar de muito apoio, tanto nos hospitais gerais, tanto com a classe médica, com a população, porque a gente tem pouco psiquiatra hoje nos hospitais gerais. A gente tem pouco olhar para a saúde mental nos hospitais gerais. Mas as tentativas de suicídio chegam nos hospitais gerais. Então, é muito importante que, quando chegue uma tentativa de suicídio, seja notificado, qualquer pessoa pode notificar, e que seja encaminhado o quanto antes para um tratamento. Essa pessoa está em risco, ela está doente. Se ela receber o tratamento adequado, ela pode levar a sua vida normalmente, muito melhor, a relação com os familiares serem restabelecidas. Quer mais uma pergunta? Bom dia, meu nome é Ginaíra, sou enfermeira, sou assessora da Comissão de Saúde, e eu também quero parabenizar, em nome do nosso deputado, o presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudi Sareta, que não conseguiu chegar para esse evento que ele tinha agendado.
Mas dizer, principalmente como profissional enfermeira, né, inclusive aposentada já, mas que eu militei na área da saúde, muito trabalhei em CAPS. E o que a gente vê hoje, na verdade, assim, é um descaso com relação à saúde mental, né? Nós temos hoje, e aqui eu peço aos nossos deputados que eles, em suas bancadas, trabalhem principalmente para revogar a questão do congelamento dos recursos para 20 anos na saúde nesse país. Porque sem recursos não fizemos nada. Eu falo de Concórdia, um município hoje que tem o maior índice de suicídio em Santa Catarina, né? E que a gente sabe que tem algumas políticas vindo no Ministério da Saúde para implantar centros de atendimento com uma atenção especial na questão de suicídio. Porém, sem dinheiro, nós não vamos conseguir implantar e efetivar esse tipo de assistência, né? Quando a gente sabe que, no geral, tá bem difícil a questão da assistência à saúde. Mas, na questão de saúde mental, mais ainda, isso não é de agora, de muitos anos. E a questão do suicídio infantil ou na adolescência, então, é algo assim terrível e muito doloroso. Eu falo isso porque eu tive na minha família um adolescente de 16 anos que se suicidou, porque aos 9 ele perdeu a mãe, aos 11 morreu o professor de xadrez, que era a referência dele, e um ano depois morreu o Ayrton Senna, que era o ídolo dele. Então, o adolescente ele é muito fácil de ser influenciado, né? E, para isso, nós temos que trabalhar na questão da prevenção especificamente, né? Porque temos a questão do uso de drogas e tudo mais. Então, assim, aqui eu falo como profissional agora, né, para que a gente tente, de todas as formas, alterar essa questão da orçamentação na saúde e na educação que nós temos hoje implantado no país. Obrigada. Tem mais algum questionamento? Por favor, de descer o microfone e se identificar para efeitos da transmissão. Berna Santana, sou assessora técnica da Comissão de Defesa e Direitos da Criança e do Adolescente aqui da Assembleia Legislativa. E aqui já também parabenizar o deputado Fernando Coruja pela iniciativa, pela lei. E quando a gente traz os dados estatísticos, né, que a Associação Catarinense de Psiquiatria nos traz, no geral, ele é extremamente alarmante. Mas, quando ele se trata de criança e adolescente, ele é estratosférico. E muito preocupante, vou na mesma linha da colega aqui que já antecipou, né, da questão do abandono desse ato que existe na política pública de atenção à criança e adolescente de Santa Catarina, o hiato de não ter psiquiatra infanto-juvenil. Né? Eu não estou falando da capital, mas eu estou falando no Estado como um todo. Nós temos crianças e adolescentes em fila de espera para atendimento, quando a doutora acabou de dizer que, no máximo, a gente pode aguardar 72 horas. E nós temos crianças em fila de espera 3, 4, 5, 6 meses. Que intervenção que a gente vai poder fazer? Então, a gente está falando aqui de uma rede de proteção, de garantia de direitos de criança e adolescente, e os direitos básicos, aqueles que são inalienáveis a ela. E um deles, e o primeiro, é direito à vida. Porque, quando está se falando de suicídio, está se falando de vida. Não é? Então, a gente precisa fazer com que meninos e meninas tenham, de fato, um projeto de vida. E o projeto de vida é assegurar acesso àquilo que eles têm direito, começando pela mãe gestante, tendo condição de acessar o serviço público. Senão, meninos e meninas vão continuar a estabelecer projeto de morte. E não é essa sociedade que a gente quer. Então, a gente precisa, de fato, investir em qualidade, investir em especificidade de atendimento também. Nós precisamos fazer com que os centros de referência de assistência social no Estado de Santa Catarina tenham, de fato, as suas equipes, que os centros de atendimento psicossocial, que estão lá na ponta, fazendo atendimento à criança e adolescente, que chega nessa situação também primeiro. Nós precisamos investir na educação, sim, né, na capacitação de professores para lidar com essa questão, porque a gente sabe que, depois de uma história de violência, o primeiro contato que a criança tem é com o ambiente escolar. Então, a gente precisa preparar o professor, que tem dificuldade, sim, de trabalhar essa e outras tantas demandas que estão chegando nesse momento da sociedade contemporânea. Muito obrigada. Tudo bem. Antes de passar, então, não sei se tem mais alguém. Quando quiser fazer algum comentário. Bom dia, eu gostaria de cumprimentar a mesa. Meu nome é Jefferson de Lima,
sou profissional de segurança pública no Estado, que estou representando a Associação de Praças do Estado de Santa Catarina. Gostaria de fazer uma pergunta direcionada à doutora Vanessa e à doutora Lilian. Se não me falha a memória, no ano 2015 foi lançado um livro pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Abordava o tema sobre suicídio em policiais militares, né? Por que os policiais se matam? Então, gostaria de indagar se existe algum estudo, né, a nível do Brasil para abordar o caso, né? A gente sabe muito bem que hoje um dos grandes problemas no país é a segurança pública. Profissionais que lidam no dia a dia com a própria violência. E no meu caso específico, né, sou bombeiro militar, ocorrências de suicídio, geralmente a gente é acionado para atender esse tipo de situação. Muitas vezes nós não temos o preparo psicológico para trabalhar na situação do suicídio e na tentativa de suicídio. E ao longo da carreira, né, 30 anos na atividade, a gente acaba absorvendo muito do que a gente trabalha na rua. Então, gostaria de saber se estudos direcionados a esses tipos de profissionais, se existem ações, né, do legislativo para abordar o tema, para amenizar esse problema e para cuidar da saúde mental do policial e do bombeiro militar no Estado. Muito obrigado. Doutora Lilian. A sua fala é de extrema importância, né? A ACP vem tentando fazer atividades de capacitação desses profissionais. Esse ano, a doutora Vanessa fará palestras com esse público, né? Com os bombeiros, mas a gente ainda tem muito a fazer, né? Com certeza, os policiais eles são uma população de risco por vários fatores, né? Um deles é o acesso a métodos letais, que a gente sabe que é um dos principais fatores de risco. E aí vem toda a questão polêmica de regularizar ou não armas no país, né? Porque se pudermos ter mais armas em casa, nós vamos ter mais mortes por suicídio, porque se juntar alguém com um sofrimento mental tão extremo, com um acesso ao método letal, as coisas acontecem, né? O outro fator é a violência, porque o suicídio ele é um tipo de morte violenta, né? Uma violência autoprovocada. E estar vivendo e atendendo mortes por suicídio e esse tipo de sofrimento pode até causar nos profissionais que prestam esse serviço um quadro de estresse pós-traumático, né? É um sofrimento crônico, continuado. Então, esses profissionais certamente precisam de uma atenção específica para que eles mesmos não adoeçam, né? Que é o que acaba acontecendo e provocando as mortes também por suicídio nessa população, né? Que é uma população também que sofre um estresse contínuo. Assim como a gente sabe que médicos que trabalham em UTIs ou que trabalham atendendo esses pacientes também estão em maior risco, os próprios profissionais, né? Que atendem esses casos. Doutora Vanessa. Complementando novamente a fala da doutora Lilian, a ACP tem feito diversas parcerias anualmente, né, a Associação Catarinense de Psiquiatria, com órgãos para que seja discutido sobre a saúde mental, sobre a prevenção do suicídio, tanto com policiais, bombeiros. Esse ano a gente vai ter uma capacitação aos bombeiros, se eu não me engano, vai ser dia 18 de setembro, e a gente também vai ter uma capacitação à polícia. Tá? Daí a agenda está no site da ACP, ali tem o e-mail, você pode entrar, pedir a agenda, tem todo o cronograma de ações com essas populações específicas. É muito importante o que tu traz. Eu sou psiquiatra do Ministério Público de Santa Catarina, eles têm uma psicóloga e uma psiquiatra lá para atender os membros, os servidores, os comissionados deles. Eu defendo a ideia de que cada instituição deveria ter alguém que estivesse atento à saúde mental das pessoas que trabalham ali, porque essas pessoas podem adoecer. E, às vezes, a gente passa no mínimo 8 horas no trabalho por dia. Ali, às vezes, é o acesso mais fácil para pedir ajuda.
Então, eu defendo esses profissionais trabalhando junto com as instituições, fazendo projetos de prevenção em saúde mental. Não sei se mais alguém. Bom dia, meu nome é Juliana, eu trabalho na Assembleia Legislativa. Eu gostaria de dar um depoimento e também fazer uma pergunta, né? A minha primeira formação é pedagoga, eu já trabalhei com sentinela, né, com muita violência, né? E a prevenção da violência infantil, na verdade. E também coordenei abrigo de meninos. E nesse abrigo eu tive umas 3 crianças que tiveram crises violentas. O que eu gostaria de dizer é que as escolas não estão preparadas, né, os professores. E como a colega falou, a Berna, psicologicamente as pessoas, os professores não estão preparados, né, para essa capacitação. Por quê? Porque não é estudado, não se estuda isso nas universidades, né? Não é colocado isso para ser trabalhado. E a questão também é que as escolas, quando acontece com as crianças isso, elas querem se livrar das crianças. Então, no caso do abrigo, elas ligavam para o abrigo para que as crianças viessem buscar as crianças, então, e não conseguem trabalhar com isso. Elas não têm essa capacitação para isso. E eu também, depois, o meu depoimento é que eu tive que parar com essa realidade, porque eu achava que nada iria acontecer comigo, e eu sofri de síndrome do pânico. Mas, mais tarde, estudando muito isso, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, que vocês explicassem qual a diferença da síndrome do pânico e a depressão. Doutora Vanessa. Obrigada. Síndrome do pânico, ela está dentro dos transtornos ansiosos, né? A depressão pertence aos transtornos do humor. É comum transtornos ansiosos terem sintomas depressivos. É bem comum, às vezes, ter uma mistura desses sintomas. Mas o transtorno do pânico ele é principalmente caracterizado por crises de pânico, onde a pessoa tem, durante 5, 10 minutos, uma sensação muito ruim de aperto no peito, falta de ar, angústia, tremor, muito suor. E, às vezes, essa sensação é acompanhada às vezes, esses sintomas são acompanhados por uma sensação de morte iminente, ali, como se a pessoa fosse ter um treco, né? Isso ocorrendo de forma regular, né, é necessário tratar. Hoje existem tratamentos que as pessoas ficam 100% da síndrome do pânico. O transtorno depressivo ele entra mais numa tristeza profunda, numa perda de interesse pelas atividades que antes tinha prazer, acompanhado de insônia ou muito sono, acompanhado de alteração do apetite, pensamentos de morte. Como eu disse, às vezes os transtornos ansiosos não tratados, eles evoluem também com sintomas depressivos. Na psiquiatria, apesar de ter as categorias, nós somos humanos, né? Às vezes a gente não entra em uma categoria específica, a gente tem um pouquinho de um pouquinho de outro. O bom, assim, que eu brinco, é que o mesmo tratamento, a mesma medicação serve para os dois. Só altera um pouquinho as doses aí. Tá? Mas os dois transtornos são muito possíveis de tratamento. Doutora Lília. Eu gostaria de comentar, Juliana e outras pessoas que estão aqui, que deram seus próprios depoimentos, como o deputado que estava aqui na mesa, né? Vejam como é comum a doença mental. É muito improvável que alguma das pessoas que estão aqui não tenham pelo menos um familiar ou já não tenham tido, em algum momento da sua vida, um quadro de depressão, de ansiedade, né? E, na prática, a gente já lida com isso todo o tempo, mas o estigma ainda impede a busca de tratamento adequado para a grande maioria da população.
Então, falarmos sobre isso, como a Juliana fez, como outras pessoas fizeram, é muito importante, porque outras pessoas se identificam com esses depoimentos e percebem, então eu também posso falar sobre isso e eu posso procurar ajuda, né? E é assim que a gente pode salvar vidas. Não sei se mais alguém. Bom, o suicídio, evidentemente, que é um tema tão antigo como a própria humanidade. E ele já foi tratado por várias áreas do conhecimento. A doutora Lília falou aqui sobre a obra do Goethe, Sofrimento do Jovem Werther. E eu lembraria, por exemplo, que o suicídio foi tratado de forma incisiva na sociologia pelo Durkheim, que é considerado o pai da sociologia. É um tema recorrente na filosofia. E lembro aqui o suicídio como um tema filosófico muito trabalhado pelos existencialistas, quando o filósofo e literato francês, o Camus, falou que talvez fosse o único tema que valesse a pena filosofar fosse o suicídio. E ele foi encarado, a doença, a depressão, foi encarado historicamente de uma forma diferente. Acho que a depressão como doença é uma coisa muito moderna, muito contemporânea, né? E é agora, praticamente nesse último século, que a depressão ganhou esse status de uma doença colocada em um código de doenças, né? E que começou a merecer atenção e começaram a aparecer terapias, tratamentos, novas drogas, novos métodos terapêuticos. Então, é um assunto recente para a humanidade. É um assunto muito novo ainda. Não é? Esta questão da doença mental como uma categoria que pode ser tratada é um assunto novo. E eu faço até um cotejamento, eu sou endocrinologista, e a gente trata de várias doenças, uma delas é a obesidade. E eu percebo, por exemplo, da mesma forma que a obesidade, da mesma forma que as doenças mentais, é tratada como um distúrbio, como um defeito do caráter pela população de maneira geral. É diferente do que é tratado uma doença como hipertensão, diabetes. Quando a pessoa tem uma doença crônica, hipertensão, diabetes, as pessoas dizem assim: tomou o remédio? Não tem que tomar o remédio. Agora, se o sujeito tiver obesidade ou depressão, diz: tomou o remédio? Você está maluco tomar esses remédios? Você não pode, você tem que largar esses remédios. Não é? Porque é tratado como um defeito de caráter, como uma coisa que a pessoa pudesse melhorar sozinho. E que não é, que é evidente que não. Que é evidente que não. Então, é um problema médico, e nós percebemos que a maioria das causas do suicídio na nossa sociedade contemporânea não são por problemas sociológicos, não são por problemas filosóficos, a maioria são por problemas médicos, por transtornos mentais. Então, quando se fala que temos 3.000 casos de tentativa de suicídio em Santa Catarina, é evidente que esse número é subestimado. Qualquer médico no cotidiano, eu atendendo, eu estando sendo deputado aqui, e atendendo só segunda e sexta e sábado, vou ter, sei lá, quantos casos que vão aparecer para mim lá, de pessoas que tentaram suicídio, que evidentemente não estão registrados. E eu, até pela minha área de atuação, por muito tempo, que eu também sou médico legista, a gente tem a oportunidade de ver o caso ali, o suicídio, percebe que às vezes aquela pessoa nem passou perto de um psiquiatra, né? Suicídio, como colocou a Vanessa, teve várias tentativas antes, né? Então, é realmente uma questão médica, basicamente, hoje. E nós temos um problema que e um pouco é isso que a legislação federal e a preocupação, me parece, da Sociedade de Psiquiatria, é que isto se popularize, porque é preciso informar a população.
o sistema de saúde está longe de estar preparado para lidar com o problema. Porque você tem a tentativa de suicídio, o desejo, o planejamento, né, é uma emergência médica. O planejamento é uma emergência médica. Mas se eu tenho um caso no meu consultório, eu não sei, eu tenho que resolver o caso, porque eu não tenho para onde encaminhar. Porque se ele vai para o plantão, não vai resolver o problema. Ele não tem acesso a um psiquiatra. Ele não tem acesso a um hospital para ser internado. Né? Ele não tem acesso, porque o sistema está desorganizado de forma que a pessoa não tem acesso. Não tem acesso. Então, é preciso que... E é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui, e a Assembleia, já no ano anterior, ela, inclusive, participou da campanha. Nós fizemos aí, inclusive, houve uma iluminação de amarelo na Assembleia. É preciso que a população comece a perceber isso, porque... E a própria mídia. Ontem, cedo, quando eu vi uma notícia que estava a questão da preocupação com a dengue em Santa Catarina. Não é? Então, a dengue, que às vezes... Quantas pessoas morreram de dengue em Santa Catarina? Nenhuma. Quer dizer, não estou dizendo que o problema não é importante, estou dizendo que o problema é muito importante. Não é? E tem os casos. Mas nós temos uma situação aqui em que muitas pessoas morrem e que tem uma prevenção possível, forte. Mas não há uma atenção, porque há uma ideia muito... Acho que isso aí de que não é uma doença, é um defeito de caráter, há uma despreocupação da sociedade com isso. E, claro, que é prevenível, as pessoas avisam quando vão suicidar. Difícil alguém se suicidar sem avisar. Não sei quantas vezes antes. Não é, doutor? Claro, a pessoa... E é preciso perceber isso. Então... acho que isso é um pouco daquilo que nós estamos querendo aqui. Chamar atenção, ter uma semana, ter um mês, ter um dia, ter campanhas, ter discussão, ter debate, porque os problemas passam, evidentemente, foi falado aqui por falta de financiamento, por falta de organização, mas há também esta questão da informação, da divulgação da informação, que me parece, inclusive, mais importante do que você colocar todos os recursos, se você não tem um trabalho de forma que a sociedade, que as pessoas encarem esse problema de forma diferente. Então, eu quero ver se antes de encerrar e de agradecer as pessoas, quero ver se a doutora quer se manifestar novamente. Ou... apenas agradecer novamente, né? Pontuar essa questão da desinformação, né, que cada um de nós também pode contribuir falando da campanha nas suas redes sociais. Isso, a gente tem feito essa campanha desde o início com praticamente nenhuma verba, assim, né? Os psiquiatras da associação fazem palestras durante todo esse mês de forma gratuita e assim a gente tem conseguido a difusão do conhecimento, né? Então, pontuar de novo o papel de todos nós, de toda a sociedade nessa questão tão importante de saúde pública. Obrigada. Sim, quer falar alguma coisa, doutor? Mais uma vez, quero, deputado Coruja, parabenizar pela iniciativa. E, como disse o deputado Ismael, né, a gente está nessa luta aí, a gente está querendo buscar novamente esse espaço para que a gente consiga ser realmente também dar essa contribuição enquanto um instrumento para se dar continuidade a esse trabalho. Mas eu vejo que a escola do legislativo pode, sem dúvida nenhuma, exercer um papel muito importante, como o deputado Cruz já falou aqui, colocou, de levar palestras, seminários, debates, porque o desconhecimento ele é mútuo no estado de Santa Catarina. Os familiares desconhecem, desde a questão da busca de encaminhamentos ou de recursos, muitas vezes, mas como se faz, ou seja, como se organiza. O deputado Cruz já falou, né? Está tudo meio que bagunçado nessa especialidade. E nós sabemos que essa especialidade ela possibilita trazer mais recursos, inclusive, para esse tratamento, que chega até 30% a mais, mas que nós precisamos, enfim, buscar
enfim, a essa organização e passa pelos órgãos competentes do Estado de Santa Catarina. Então, era essa manifestação que eu queria fazer. E, mais uma vez, parabenizar e agradecer essa oportunidade de a gente estar fazendo esse debate, né, e agradecer as nossas convidadas, né, que muito bem aqui colocaram todo esse quadro, como a Vanessa e a Liliane também. Obrigado. Gostaria de agradecer também esse espaço, a casa, por abrir para a gente vir falar desse tema tão importante. E ressaltar um último ponto, é que o paciente, as pessoas que sofrem alguma doença mental, que buscam atendimento em consultório particular, elas recebem o melhor tratamento que existe no mundo hoje. E por que o setor público, as pessoas que têm que buscar isso na saúde pública, não recebem isso? Precisa ser igualado isso. Eu coloco a CP à disposição dos deputados, à disposição de instituições da sociedade para vir debater esse tema, para que a informação chegue e para projetos de solução desses problemas que a gente tem hoje. Bom, quero registrar a presença do deputado Dresch, aqui no recinto. Agradecer aos membros os servidores da Assembleia e da Comissão de Direitos Humanos que organizaram este evento. Agradecer a presença da plateia, bem como as perguntas que foram aqui direcionadas, ao deputado Valduga, ao deputado Ismael que esteve, e agradecer as duas psiquiatras, a doutora Lilian e a doutora Vanessa, que aqui se manifestaram, e, evidentemente, que eu não vou disputar a eleição, mas vou continuar a luta lá na trincheira médica, mas aqui os outros deputados vão permanecer aqui. O deputado Dresch está disputando um mandato de deputado federal, e eles poderão ser a voz aqui da psiquiatria aqui na Assembleia e no Congresso, na tentativa de fazer com que esse tema, esse debate, se torne um debate permanente, evidentemente, porque esses temas não se resolvem, eles têm que ser objeto de debate permanente na sociedade, e é desta forma que nós podemos avançar. Então, agradeço as duas médicas e dou por encerrada esta sessão.